casa também, que estão nos assistindo. E chegamos dezembro, né? Mais uma vez estamos nesse período natalino, já nos preparando, né, as festividades. Agora vai. Isso aí. A própria cidade já está nessas comemorações, né, toda decorada. E nós também seguimos. Sabemos, nós espíritas, que dezembro é um mês do nascimento de Jesus, mas um mês que foi convenções humanas. Mas o importante é o que nós tiramos desse espírito natalino. É um momento de nós, um convite, né? A cada mês de dezembro é um convite para nós analisarmos as mensagens do Cristo, refletirmos sobre em torno da sua palavra e vivenciarmos aquilo que foi tão importante para Jesus, que foi o amor ao próximo, e que nós sintetizamos numa prática da caridade. Que bom era que fosse todos os meses de dezembro, para que nós pudéssemos vivenciar, praticar esse amor ao próximo, que era a grande base do ensinamento de Jesus, inclusive do amor ao inimigo. E aí eu gostaria de fazer um convite para nós imaginarmos, né, os de casa também, que Jesus chegaria aqui, estaria na nossa presença com a sua alegria, semblante calmo, aquela voz meiga, olhar acolhedor e profundo, olhasse olho a olho, face to face, né, como se diz na linguagem cibernética, tudo é em inglês, e ele perguntasse: quem sou eu para você? Temos que trazer para o sentimento, para o coração. Quem é Jesus para você? É interessante que antes desta pergunta que ele fez, está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem, né? Quem diz por aí, numa linguagem bem popular, quem diz por aí quem eu sou? Aí eles respondem: João Batista. Outros dizem, né? Dizem que é Elias. Outros dizem que és um profeta. E ele vai e pergunta: quem dizes vós quem eu sou? E de todos os discípulos que estavam ali, só Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, ou o Messias. É interessante, porque quando ele pergunta quem dizem por aí que eu sou, todo mundo soube responder. Mas quando ele traz a pergunta a nível pessoal, que precisaria de uma reflexão de cada um: quem sou eu para você? Só Simão conseguiu responder. É importante a gente imaginar, né, hoje com a internet, né, a circulação de informações, opiniões diversas, né, fake news já virou algo corriqueiro, né, não é mais de estranhar. É lá um dos mandamentos das leis de Deus, a questão da mentira, né? E hoje a gente viralizou fake news como se fosse algo normal, tranquilo, tudo bem. E Jesus, ele era um psicólogo nato. Ele compreendia o espírito, a alma, em profundidade. Ele fazia essa comunicação, ele fazia essa interpretação do psíquico, consciente, do inconsciente, do espírito, com todas as suas dificuldades
que nós temos, ele acolhia todos, ele não tinha discriminação, todos aqueles que eram excluídos na época da sociedade, Jesus acolhia. Era esse tripé, quando ele nos diz: amar o próximo como a ti mesmo. Eu não vim destruir a lei, porque ele foi simplificando para que a gente pudesse entender dentro dos 10 mandamentos, porque para Jesus, ele veio, esse é o grande diferencial que ele traz na época, o ensinamento, ele veio nos ensinar a nos relacionarmos. Porque quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ele está nos falando de como devemos nos relacionar amorosamente com Deus e com o outro. E se eu me relaciono com o outro, essa relação ela parte das minhas referências com o outro. Por isso que Jesus, na época dele, ele já falava, né? Tu vês o cisco que está no olho do outro e não vê a trave que está na tua. Porque todos nós, quando nos relacionamos, nós trazemos as nossas referências internas para a gente colocar no outro. A gente dá um nome na psicologia de projeção. Então, eu vejo o cisco, eu vejo a limitação do outro, a dificuldade do outro, a imperfeição do outro, mas não consigo ver a minha trave. Jesus, conhecedor disso, ele já nos alertava. Por isso que as palavras dele não passarão. Porque Jesus ele trouxe esse conhecimento de uma verdade, a metodologia que Jesus usava era a metodologia das parábolas, que são narrativas, né? Parábolas são aquelas narrativas dos fatos cotidianos, da realidade do povo daquela época. Ele trazia toda uma simbologia. E quando a gente fala parábola, a gente está trazendo comparações. E Jesus comparava aquelas vivências daquela época com as questões espirituais que nós devemos tirar do ensinamento das parábolas. Ela traz um simbolismo. Jesus foi quem mais trouxe simbolismo dentro das suas palavras. Ele ensinava sem impor. Lembrando que quando a gente impõe, a gente está obrigando o outro a aceitar aquilo. Jesus ele já trazia, através de parábolas, ensinamentos que para a época seria difícil compreensão para nós que tínhamos uma mente mais limitada, um conhecimento mais restrito. Então ele trazia grandes ensinamentos através dessas parábolas, e o foco de Jesus, a abordagem de Jesus era centrada no Espírito. Jesus, ele via o Espírito, ele não via essa aparência desse corpo material. Por isso que os ensinamentos que ele traz nas parábolas, essa simbologia, alcançava o que nós chamamos do inconsciente. Alcançava o nosso espírito, trazendo para a doutrina espírita, nós que acreditamos na reencarnação, esse inconsciente do hoje e da nossas vidas sucessivas, que forma esses nossos conteúdos, que nós vamos chamar da nossa individualidade. Em cada encarnação, nós sabemos que nós aprendemos através dos acertos e dos erros, por isso a misericórdia de Deus de nos permitir esse mérito reencarnatório. E Jesus, ele centrava no espírito, nas dores, nas aflições, porque ele tinha como foco a lei de causa e efeito. Era esse o grande. Jesus, ele não deixou nenhuma teoria. Nós temos várias teorias na área da psicologia,
várias abordagens, mas Jesus foi um psicólogo transpessoal, porque ele não via a personalidade daquele corpo físico, ele via o espírito. Para alguns filósofos, Jesus, ele foi o maior humanista que já passou na Terra. E nós, quando falamos nessa corrente filosófica humanística, é aquela corrente que ele acredita que o homem, ele é essencialmente bom. Na sua caminhada pelas circunstâncias da vida, ele vai se perdendo nesse encontro consigo mesmo. E era isso que Jesus, ele abordava, ele buscava fazer quem o procurava, fazer esse encontro consigo mesmo. Por isso que as palavras, as ações e a vida de Jesus, ele tem um grande significado terapêutico para nós. Quando Jesus dizia, queres ser curado? Essa é a palavra terapêutica. E quando a pessoa respondia, quero, ela estava acionando a vontade de querer. Porque nós que passamos em processos, terapêuticos, nós não temos a vara mágica de dizer assim que vamos transformar. Não existe milagre. Existe o esforço de cada um querer transformar aquilo que está lhe enfermando, aquilo que está lhe incomodando. Psicólogo, fazendo uma analogia como Cristo fazia, quer ser curado, é esse a grande proposta, é essa grande significativo terapêutico de Jesus. Ele por conhecer, ele por saber que as nossas grandes causas de enfermidades, nossos grandes desencontros, nossos conflitos, se davam por conta das relações, foi isso que ele veio nos ensinar. E ele trazia nos seus ensinos, bem claro, que quando nós estamos equilibrados nas nossas relações, nós estamos saudáveis. E quando nós estamos no pecado, que é quando nós erramos, nós estamos nesse desequilíbrio, nessas emoções alteradas. E Jesus, ele focava, não era aquelas má condutas, trazendo como exemplo, ele não era que ele olhasse, ele não acusava. É tanto que é um outro grande ensinamento dele, não julgues para não ser julgado, porque nós não sabemos a história do outro. E aí vamos lembrar da mulher adúltera. Quando Jesus, ela recorre a ele pergunta quem não tem pecado, todos vão embora. E ele, quando pergunta, ela diz, não estão mais aqui, Senhor. E ele diz, nem eu te acuso, vais e não peca mais. Ou seja, vais e não erra mais. Porque nós temos uma lei, as leis divinas, que nós podemos resumir só em uma, a lei do amor. Quando nós falamos em amor, nós ainda não entendemos o sentido profundo do amor, mas poderemos traduzir como respeito. E é algo que hoje nós estamos carentes nas nossas convivências, nas nossas relações com o outro. Nós vivemos uma intolerância. E é muito interessante porque nós temos a parábola do bom samaritano. E quando Jesus narra a parábola do bom samaritano, ele vai, aquele senhor que vinha descendo, é assaltado, fica lá caído e passa, um levita, e no final passa o samaritano e é ele quem socorre. Interessante que na parábola Jesus não foca o ladrão. Nós já sabemos, o ladrão ele tem
né, uma falha de caráter. Nós sabemos que a corrupção, o roubo, a mentira são falhas de caráter. Caráter é algo intrínseco do ser humano. Está ligado à questão da moral, né? Honestidade, lealdade. Mas Jesus focou naqueles que passaram e não socorreram, principalmente o levita, que era um dos papéis dele, o levita era o que era o sacerdote, e não socorreu. Quem socorreu foi o samaritano, que para os judeus era uma pessoa de má índole, enquanto que os judeus, principalmente os fariseus, eles se achavam as pessoas boas. E aí a gente lembra de algo que Jesus já também falava para a gente, que o teu falar seja sim, sim, não, não. O que é que ele está nos dizendo? O que é que ele está nos chamando a atenção? Que nós precisamos ter coerência com o que nós falamos, pensamos e como nós agimos. E hoje nós vivemos essa grande dicotomia, né? Nós, pelas conveniências materiais, estamos falando, discussando sobre algo e as nossas ações são totalmente contraditórias. Jesus o tempo todo nos esclarecia, né, que nós não devíamos misturar as questões materiais com as questões do espírito. E interessante que os próprios fariseus, quando era na conveniência deles, eles perguntam a Jesus sobre a questão dos impostos que Roma cobrava, e ele diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque o tempo todo Jesus tentou nos ensinar e nos mostrar as questões espirituais são diferentes das questões materiais. Nós estamos aqui para exercitar todos esses ensinamentos morais que nós estamos falhando ao longo das nossas caminhadas. Nós reencarnamos para refazer e reparar aqueles conflitos de relações que nós estamos em débito de vidas passadas. Por isso que nós reencarnamos nas mesmas famílias, né, quando temos esses desequilíbrios nas relações, na cidade, né, no próprio país, não estamos por acaso, temos todos os nossos compromissos. E interessante que os mesmos fariseus, né, os fariseus somos todos nós hoje que nos encontramos nessa caminhada, nessa polarização que se criou dentro de uma sociedade nos princípios materialistas, e nós estamos confundindo. A primeira coisa, usamos o nome de Deus em vão, que é o primeiro mandamento que nos foi ensinado, esse amar a Deus, que era não usar o nome de Deus em vão. E hoje nós estamos vendo bandeiras dentro de questões partidárias usando o nome de Deus. A segunda questão, quando os fariseus tinham interesse contra Roma, dos impostos, eles questionam Jesus nessa perspectiva. Mas quando foi no momento da crucificação, do julgamento, que o julgamento de Jesus foi um julgamento político, ele é colocado entre Barrabás, que era um revolucionário numa visão de uma revolução armada, e Jesus ao lado, que também trazia uma revolução de todo um pensamento de uma época contra um pensamento dominante de uma época, e foi escolhido, né, com certeza todos nós estávamos lá, preferimos Barrabás a Jesus, que era pacifista, que pregava a não violência. Nós continuamos ainda alimentando dentro de nós essas violências. Quando nós
olhamos e vemos uma sociedade nossa, estou falando aqui em termos de Brasil, mas no mundo todo, quando nós vamos vendo, né, toda uma polarização, porque eu quero que o outro pense, haja como eu acredito. E Jesus, ele não veio impor, ele veio esclarecer, foi isso que ele fez. A questão é que nós queremos que o outro não seja diferente, nós temos medo do diferente. E aí, quando Jesus traz essa questão, né, de nós vermos o cisco do outro e não vermos a nossa trave, é porque nós temos em nós ainda aquelas situações nas quais nós temos raivas, ódios, medos. E é bom a gente ter um exercício muito simples. Às vezes a pergunta faz, aí como eu entender esse meu inconsciente? Porque esse inconsciente, na linguagem de Joana, que é uma linguagem de Jung, ela vai trazer como as nossas sombras, os nossos lados sombrios. E aí a gente diz, quando você tiver, basta 5, você listar 5 coisas que você vê no outro que lhe dá ódio, revolta, você fica com mal-estar. Você lista essas 5. Não precisa mais, só 5. Aquelas 5 que realmente, como a gente diz assim, me tira do sério. Depois, você comece a analisar o que é que aquelas 5 fala de você. Se lembra quando a gente perguntou lá no início, como Jesus perguntou para a gente, como sou eu para você? Então, como é isso para mim? Porque nós vamos ver e perceber que nós temos muitas daquelas questões, não da mesma forma, porque somos individualidades, somos seres diferentes. Mas na base, nós vamos ver que muito daqueles preconceitos, muito daquele que nós discriminamos, está dentro de nós, escondidinho, fechadinho, e nós não ainda conseguimos permitir que saia para trabalhar esses conteúdos que se encontram adormecidos em nós. A sombra, quando nós chamamos, ela precisa ser projetada no outro para que a gente possa ver. Porque é difícil, quando a gente fala, é interessante, a gente fala muito em humildade, e a gente imagina que a humildade é, de repente, eu chegar com uma roupa bem simples, aquela sandalinha velha, de repente eu não pinto o cabelo, eu não vou para cabeleireiro. Isso não tem a ver com humildade. Humildade é quando eu consigo reconhecer em mim as imperfeições que ainda estão dentro de mim. Eu saber que eu tenho orgulho, que eu ainda tenho egoísmo, por isso muitas das minhas atitudes, porque a forma de eu agir, as minhas atitudes, fala de como nós estamos moralmente nesse momento. Então, se nós quisermos conhecer e saber como estamos, eu sempre gosto de brincar e dizer assim, não precisa ir para nenhuma mãe de Ná, botar as cartas, nem jogar tarô, nem fazer mapa astrológico, basta nós começarmos a observar as nossas atitudes, os nossos comportamentos diante das questões da vida, principalmente aquelas questões polêmicas. Como é que eu ajo? E Jesus, ele foi o ser, né, o Livro dos Espíritos já traz para a gente, na questão 625, né, quando foi o que Kardec perguntou, mais perfeito, né, para que servisse para nós, né, de modelo, de guia, e foi nos dito Jesus. Só que nós ainda estamos vivenciando Jesus intelectualmente. E Jesus não veio para o intelecto porque ele já tinha o conhecimento dos fariseus, que eles viviam a teoria. O que grande parte de nós ainda vivenciamos, a teoria. Mas quando chega a prática,
colocar tudo isso que nós já sabemos. A música de Beto Guedes, né, Sol de Primavera, a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, nós precisamos refazer esses nossos caminhos, por isso que nós estamos aqui. E quando nós estávamos lá, nós sentamos e foi nos mostrado, item a item, o que nós precisávamos fazer para melhorar. Nós não estamos aqui enganados, nenhum de nós. E foi mostrado e lá fomos avaliando e vendo. Lá nós fizemos os objetivos gerais. E ao reencarnar, e aí é onde está o nosso livre-arbítrio, nós vamos fazer os nossos objetivos específicos. Não é assim que a gente faz, né? Quem é professor, plano de aula, quem vai fazer um projeto, né? Faz os objetivos gerais e depois os específicos para a gente alcançar esses gerais. Aí o grande problema é quando a gente chega, que mergulha nessa matéria, nós esquecemos, graças a Deus, não o que a gente teria que fazer, seria bom que lembrasse, mas as pessoas que nós encontramos nos nossos caminhos, porque senão seria muito difícil de nós refazermos essas relações. Aí nós vamos agindo. E quando nós retornamos, que nós chegamos lá, nós vamos abrir o livro da vida, que é a nossa consciência, está o registro lá, e vamos avaliar aquilo que nós nos propomos com aquilo que nós realizamos. Aqui eu vou me desculpar e dizer, eu fiz aquilo com Eva, porque Eva também foi muito chata, me deixou me esperando. Mas quando eu chego lá, eu não vou ter essas desculpas e justificativas para as minhas atitudes que eu tive perante Eva. Daí a gente entender quando Jesus nos traz, né, perdão, esquecimento das ofensas, porque são situações para nós lidarmos com essas nossas dificuldades que nós vamos encontrando no caminho. Não quer dizer que alguém que me feriu, alguém que eu me senti bastante, me desequilibrou emocionalmente, eu tenho que dizer que amanhã eu vou estar abraçada e dizendo que a amo. Não é isso. Mas é eu não revidar com a mesma moeda. Aí a gente lembra outro ensinamento do Cristo, da outra face. Não é a outra face para bater. É a outra face, ou seja, não revidar da mesma forma. Nós precisamos compreender que todos nós que somos filhos, todos nós que somos filhos, todos nós somos filhos de Deus, nós temos essa centelha divina. E interessante, por isso que Jesus ele não olhava, quando deu o exemplo do bom samaritano, se a pessoa era má. Porque ele acredita que todos nós temos a capacidade de sermos bons. É tanto que no Evangelho tem lá o homem de bem, que é esse, né, o nosso propósito, a nossa missão. Foi essa a grande missão de Jesus, vir trazer esses ensinamentos, mostrar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos mostrar o nosso roteiro, como nós conseguirmos. E quando nós estamos falando de perfeição, é na questão moral. A gente não está falando uma perfeição do corpo físico, é uma perfeição moral que passa pelo bem. E todos nós temos essa centelha. Muito interessante, tem é no livro Obras Póstumas, que ele diz assim, em todo homem, é no capítulo Perguntas
eu não sei dizer o nome em francês, me desculpe, quem sabe, é Claire Duplantier, Perguntas e Problemas no capítulo lá em Obras Póstumas. E ele diz assim, ela, aliás, em todo homem há três características. O do indivíduo, somos nós mesmos, o do membro da família e, enfim, o do cidadão. Todos nós temos esses três caracteres. Sob cada um desses, três faces pode ser criminoso ou virtuoso. Quer dizer, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão. E reciprocamente. Daí as situações especiais que lhes são dadas em suas existências sucessivas. Ele aqui vai nos chamar a atenção, né, das provas, das expiações individuais e coletivas. Aí ele segue. As virtudes da vida privada não são as da vida pública. Um que é excelente cidadão, aquele que tem os deveres e direitos perante a sociedade, né, pode ser muito mau pai de família, e outro que é bom pai de família, probo e honesto, em seus negócios pode ser um mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. São essas faltas coletivas que são expiadas coletivamente. Então, nós estamos na mesma família, mesmo estado, mesmo bairro, mesmo centro, grupos mediúnicos. Não é à toa, nós falhamos, nós nos comprometemos coletivamente e individualmente. Quantas vezes a gente não escuta, né? Fulano é um bom pai de família e diz, a gente escuta questões de desonestidade ou vice-versa. Mas fulano é tão bom, uma pessoa tão prestativa no trabalho, e quando a gente vai... Então, nós precisamos, né, ir identificando e nos vendo nesse processo. E ela segue dizendo, a solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não está, pois, só no presente. Ele se estende no passado e no futuro. Então, nós todos que estamos, nós estamos ressarcindo, refazendo, reparando todas essas questões. Então, a expiação, ela é necessária para que a gente possa resgatar nossas dívidas. Então, todos nós, né, fazendo uma avaliação desse momento, todos nós estamos aqui fazendo as nossas expiações, as nossas reparações, lembrando que nós temos que pagar até o último cetil. Lógico que não é na lei de Talião, mas é na perspectiva da misericórdia de Deus. Se hoje nós estamos trabalhando no bem, se nós estamos fazendo o bem, nós estamos plantando para colher na próxima. E hoje, né, eu escuto às vezes algumas pessoas colocarem, mas fulano era tão bom, né, cicrana era uma pessoa tão caridosa e morreu daquela forma, e uma pessoa que a gente qualifica, né, com as suas falhas de caráter ainda está aí. E nós esquecemos, né, dentro dessa perspectiva, que ele hoje está plantando para colher amanhã. E aquele que a gente está dizendo que foi tão boa, né, tão maravilhosa, ela está colhendo o ontem e plantando para o amanhã. É esse o processo, é esse as leis divinas. E Jesus, trazendo, né, toda essa proposta terapêutica dele, ele sabia, ele entendia os nossos conflitos emocionais,
ele trazia, né, ele nos acolhia de uma forma amorosa, sem nos julgar, sem nos colocar, né, em situações de dificuldade, né, apontando os nossos erros. Nós ainda continuamos, né, julgando e excluindo aqueles que não concordamos, aquele que nós achamos que é uma má pessoa. Aí vamos lembrar, para os judeus, o samaritano era uma pessoa de má índole. Então nós precisamos, né, com essas mensagens do Cristo, com essas propostas que eles não traz, né, desse amor, esse amor ao próximo, porque quando nós estamos nos disponibilizando a observar, a olhar o outro, aquele que está próximo de nós, nós começamos a observar também quem nós somos, porque ele está refletindo. Por isso que ele dizia, né, quem tem uma luz, coloque acima do alqueire, porque essa luzinha que a gente começa a trazer de dentro de nós, porque nós somos luzes, nós somos essa centelha divina, por isso que ele diz para a gente, né, vós sois deuses, que brilha a vossa luz, sois o sal da terra. Veja que Jesus acreditava no lado bom, era essa a proposta dele, era trabalhar a pessoa e trazer esse lado bom. É isso que as parábolas e o ensinamento deles nos traz. E tem a gente chama, é a terceira força na psicologia, que é a psicologia humanista. E nós vamos ter, né, um psicólogo chamado Carl Rogers, que a teoria dele é centrada na pessoa, porque ele acreditava que todos nós tínhamos esse lado, que por algum desencontro na vida, o outro lado se sobressaiu. Então, Jesus, ele já trazia para nós esse lado positivo. É essa mensagem, é esse o entendimento que nós precisamos trazer de Jesus para nós. Dentro dessa perspectiva, né, quem é Jesus para você, né, quem é Jesus para mim, nós precisamos trazer esse Jesus vivo. Por isso que a palavra dele é a palavra de vida eterna, porque ele trouxe essa mensagem otimista de que nós estamos hoje, amanhã, que nós somos infinitos, que nós estamos nesse caminhar perpétuo, não importa a sua crença. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, né, qual é a melhor crença. 800 eu posso depois passar. E os Espíritos responderam, a melhor crença. Sabemos que temos crenças que não correspondem à verdade, e a gente lembra a época do politeísmo, né, que se adorava vários deuses. Mas o importante é as atitudes no bem. Então, mesmo que aquela crença não corresponda, e aí vamos ter o exemplo do ateu, que não acredita em Deus, mas a atitude deles faz a diferença. É a atitude de respeito ao outro. É aquela frasezinha que Jesus nos trouxe, não fazer. Essa é a grande chave mestra de todos os ensinamentos de Jesus. Não fazer ao outro o que não gostaria que te fizesse. Se nós, nos nossos momentos de dúvidas, nos nossos momentos de agir, nós parássemos e pensássemos nessa frase, nós conseguiríamos caminhar, porque nós sabemos que estamos aqui enquanto espírito evoluindo. Ninguém está parado, mesmo aqueles que nós imaginamos que não, mas a lei do progresso, ela é evolutiva. Mesmo a gente achando que ele está estagnado, mas só pela oportunidade
de estar aqui, de estar convivendo, está aprendendo, ele está assimilando. Porque a aprendizagem, é interessante que quando eu trouxe essa aprendizagem, essa teoria humanista, né, a filosofia humanista, que ela acredita que todo ser humano é o bem, por isso ele considera que Jesus, porque Jesus pregou o amor, o bem, inclusive o amor aos inimigos. Ela traz, né, como aprendizagem o foco no aluno. Por isso que Jesus usava as parábolas, porque cada um ia entender no seu ritmo evolutivo. E as parábolas, ela não tem só um simbolismo. À medida que a gente vai tendo conhecimento, vamos dilatando o entendimento dessas parábolas. E aí eu trouxe, de Joana, né, muito interessante, para a gente responder essa pergunta que Jesus fez, quem sou eu para você? E aí ela tem no livro Iluminação Interior, e a gente vai poder traduzir, que significa a mesma coisa, qual o significado para você de Jesus. E ela diz assim: se perguntasse a Maria de Magdala o que Jesus significou para ela, certamente responderia emocionada: o sublime amor, verdadeira manifestação de amor de Deus. Se indagasse a Judas qual foi o significado de Jesus na sua vida, ainda sensibilizado, ele responderia: o exemplo de misericórdia e de compaixão mais grandiosa que jamais contemplei. Se quisesses descobrir qual teria sido a significação de Jesus na conduta de Zaqueu, que o recebeu no seu lar com festa e carinho, ele elucidaria jubiloso a mais nobre expressão da verdade. Se buscasse o conhecimento a respeito do que significou Jesus na vida de Natanael, ben Elias, o paralítico que descera pelo telhado e recuperara os movimentos, ele se referiria entusiasmado: o Messias divino que se fez irmão dos miseráveis e deserdados, a fim de os erguer ao solo do Altíssimo. Se intentasse descobrir o que representou Jesus na vida da mulher samaritana, a quem ele pediu água para beber, ela imediatamente responderia: a fraternidade universal vibrante e compreensiva. Se pudesse saber qual a posição de Jesus no relicário da alma do ex-endemoniado gadareno, com olhos brilhantes de gratidão, ele informaria: a saúde espiritual no seu mais elevado grau. Se solicitasse a Maria de Nazaré, sua mãe, que elucidasse o significado de Jesus na sua maternidade sublime, ela murmuraria iluminada: o enviado de Deus, que dormiu no meu regaço e mudou o pensamento terreno, apresentando o reino dos céus conforme nunca outrem conseguira fazer. Lembrando que Jesus, ele falava, né, saúde, a cura era integral, saúde integral, espírito, psíquico e o corpo físico. E aí ele nos trazia, né, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que é que ele estava nos dizendo? Jesus sabia que muitos daqueles que estavam ali, eles não estavam buscando a transformação. Por isso que ele diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. As palavras, os ensinamentos foram colocados
nós precisamos rever o nosso íntimo, buscar no nosso íntimo, enfrentarmos, né, termos a coragem de enfrentar esses nossos lados. E interessante, quando a gente fala em psicologia e inconsciente, Jesus ele falava o tempo todo para esse nosso inconsciente, quantas vidas nós não temos. O inconsciente é esse grande desconhecido. E nós que temos várias reencarnações, quantos indivíduos estranhos que nós não lembramos, que passam a ser desconhecidos, nos habitam. Né? Somos espíritos milenares. Então, é necessário que a gente tenha, né, como Santo Agostinho já nos ensinou, no fim da noite, né, da tranquilidade, possa rever as minhas atitudes, não é o que o outro fez, mas o que eu agi diante dessas circunstâncias, para que a gente possa fazer esse processo do autoconhecimento, ou como Joana coloca, ela nos coloca como autoencontro. E ela diz que esse autoencontro é nós buscarmos, é refazermos a nossa caminhada em busca do amor, porque nós nos perdemos desse amor, do amor de Deus, né, do amor com o próximo e, consequentemente, conosco mesmo. Porque quando a gente começa a ter respeito por a gente mesmo, nós começamos a escutar. Né? Na minha época, 10 anos atrás, quando a gente tinha 15 anos, né, Eva? Aí a gente era de gibi, né? Aquela época do gibi. E aí tinha um pateta, né, que às vezes aparecia aqui, ficava o demônio e o anjinho, né, quando ele fazia aqueles experimentos mirabolantes. Então é mais ou menos assim a nossa consciência, somos nós conosco mesmo. Somos nós, né, as nossas emoções, porque quando a gente está falando de emoções, nós estamos falando de vibração. Quando nós pensamos, nós já estamos ali dando aquela pincelada da vibração. Intelectualmente, nós já avançamos bastante, nós já estamos muito além. Mas, moralmente, que é a questão do bem e do mal, nós ainda estamos a anos-luz. Nós ainda não conseguimos caminhar o que deveríamos. Nós ainda estamos presos, né, aos atavismos das nossas passagens lá atrás, onde o egoísmo e o orgulho, devido ao momento, se fez necessário. Né, nós começamos a descobrir os sentimentos, ainda é recente. Nós começamos a descobrir essa parte afetiva quando nós começamos a conviver em grupos, no clã. Porque até então nós ainda estávamos naquele homem da caverna. Qual o horário? 8h30. Não, concluindo. Então, que nós possamos trazer esse afeto, que nós possamos ter esse Cristo nesse Natal, que nós possamos permitir que essa pergunta que foi feita hoje à noite eu possa responder com os meus sentimentos. O que Jesus significa na minha vida? Muito grata.
Bom, gente, finalizando nossa noite, agradecendo a Josi pelos ensinamentos, pela palavra do Cristo, mais uma noite de aprendizado, de tarefa de casa, de encontrar, né? Onde está Cristo, né? Onde colocamos Cristo. Então, mais uma vez, agradecendo a espiritualidade amiga, por aqui estarmos juntos para mais uma noite de trabalho, de aprendizado, de calmaria. Vamos encerrar, né, a parte da palestra de hoje com a música O Bom Samaritano. Um dia um homem estava caído, passaram ali muitas pessoas e a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. Um primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. Um segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pode levantar. E assim se passaram mais horas, ninguém o quis ajudar. Narará. Ninguém o quis ajudar. Larará. Ninguém o quis ajudar. Aparece alguém que viajava e se aproximou. O socorre o põe em seus braços e o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como um irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando centelhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando centelhas de luz.